que a mistura esteja perfeita e o carro vai pegar, tem que pegar. Só que a gente sabe que em algumas situações, dependendo do rompimento do fio, ele pode estar gerando um sinal contrário. Por exemplo, ele pode estar gerando um sinal dizendo que a mistura está extremamente pobre. E aí o sistema enriquece demais, faz o efeito de afogar. Lembra do sistema do carburador que ele afogava? Ele pode gerar isso e aí cria uma dificuldade para o motor funcionar. Isso pode acontecer, principalmente em veículos com multissensores, com mais de um sensor. Quando acontece isso, é um efeito natural, ele dá essa afogada ou injetar combustível demais. Tá? Espero que tenha resolvido aí para ti. Vamos lá, mais algumas perguntas aqui. Por telefone nós temos uma pergunta do Ernesto. Vamos lá. De São Paulo. Por favor, Ernesto, faça a sua pergunta. Alô? Oi, Alfredo, é o Ernesto. Ô, Ernesto, tudo bem? Tudo jóia. Estou com o pessoal de mecânica aqui em São Paulo e eles estavam falando de manutenção preventiva. Existe manutenção preventiva em som da lâmina, Alfredo? Obrigado, boa noite. Estou guardando a resposta do pessoal aqui. Tchau, tchau. Ô, Ernesto, obrigado pela pergunta. O Rogério vai responder para você aí. Existe. É recomendado, isso para o mundo todo, uma verificação na qualidade do sinal a cada 40 ou 50 mil quilômetros, já que nós temos um tempo distinto, isso falando internacionalmente, temos um tempo distinto de tempo de vida do sensor lambda. Um sensor convencional costuma durar até 80 mil quilômetros, em média, e um sensor planar, lá fora, costuma durar acima de 100 mil quilômetros. Então, um tempo médio, por volta de 40, 50 mil quilômetros, seria o ideal para fazer uma verificação, não só do sinal, mas olhar para ela, fazer como vocês fazem já com vela. Tira o sensor, olhe para ele, veja que tipo de contaminação ele está tendo. Até é uma dica para você resolver outros problemas que possam não estar aparecendo, possam estar mascarados. Então, dá para fazer isso olhando também para a peça, através até de uma tabelinha que a gente tem, distribui, que você possa olhar e sentir que tipo de contaminação teve. Mas a preventiva é por volta de 40 a 50 mil quilômetros, aqui para o Brasil, para os dois casos, já que nós temos elementos contaminantes exclusivos nossos, né? Solvente de borracha, tem de tudo. Que na preventiva, na lâmina não tem como limpar, né? Ultrassom, como ele já respondeu. É importante frisar isso. O preventivo no sistema inclui a lâmina, sem dúvida. Mas não dá para colocar ela como já fizemos, reza, embaixo de santo, não adianta. Contaminou, tem que trocar a lâmina, não tem jeito, né? Tem uma outra pergunta aqui. Uma mais simples aqui. Em toda a lâmina planar, a referência ao código METEC começa com o número 88? Isso mesmo, 88 Perfeito. É o código da planar, 78 é da lâmina convencional, tá bom? Então, isso é importante, não colocar a lâmina errada no veículo, né? Bom, aqui, como a central de injeção consegue detectar o gás de cada cilindro para corrigir o tempo de injeção somente nesse cilindro? Essa pergunta é baseada no que tu falaste antes, né? A de Tarobã Autopeça. Certo. Rogério, essa está contigo. Isso é fácil de ser resolvido. Existe um sincronismo entre o tempo de injeção e o tempo de leitura e de resposta. Então, quando você existe uma tabela, na verdade, um cálculo matemático, que é em pirâmide, até triangular, que é assim. Foi injetado no cilindro 1, por exemplo. Existe um tempo de queima e um tempo de resposta para sair pelo escape, de acordo com aquela rotação. O computador acompanha esse tempo e quando tiver que injetar novamente naquele cilindro, ele guardou na memória, de acordo com esse tempo, o quanto ele leu na última vez que queimou. E é feita a correção para aquele cilindro. Então, é possível fazer isso. Os sistemas sequenciais multipoint digitais fazem isso com grande facilidade. Eles só acompanham a rotação do veículo e vão alterando esses parâmetros. Mas é possível sim. É até fácil. Nós temos uma Multi Auto Lajeado, lá de Lajeado, Rio Grande do Sul, no telefone. Sim, ótimo. Boa noite. Alô, boa noite. Boa noite, pessoal. Aqui é Multi Auto Lajeado. Antes de mais nada, parabéns pela excelente palestra. Obrigado. Muito obrigado. A pergunta, amigo, é o seguinte: em caso de multissensores, sim, suprindo o primeiro
o segundo assumirá papel compatível? Tá, eu entendi. Eu vou repetir a sua pergunta. Obrigado a você. No caso de multissensores, o primeiro sensor não estando habilitado, o segundo não assume. O sistema vai indicar, gerando um código de falha, dizendo que o primeiro sensor, que é o de correção de mistura, está com problema e vai assumir um valor intermediário, por volta de 450 milivolts no sistema, para que pelo menos o veículo funcione. Mas o segundo sensor não assume. Uma coisa interessante é que em caso de multibancadas, o que são multibancadas? Se você pegar um motor mais evoluído, um motor V6 ou V8, que tenha 4 sensores, 2 na saída dos gases, um para cada lado do motor, depois 2, depois os catalisadores, são recomendados pelas montadoras a troca do par. Por exemplo, são os 2 dianteiros que estão com problema, se um deles está com problema, o outro está bom, é recomendada a troca do par. Muita gente fala, mas por que disso? A montadora fica muito preocupada com o desbalanceamento do sinal. Ou seja, você pode estar com um sensor novo, mandando um sinal perfeito por um lado do motor, e um sensor do outro lado que não foi trocado, já com uma tendência a ter sido danificado pelo mesmo combustível que estava queimando do outro lado. Ele ainda não chegou a ser afetado em grande quantidade, mas fazendo com que o motor trabalhe naquele termo que a gente usa, o motor trabalhe quadrado. Tá? Então, eles recomendam a troca de 2 a 2. Agora, infelizmente, o sistema não assume, depois do catalisador, ele não assume o controle da mistura diretamente. Maravilha, obrigado, Rogério. Muito boa Tem uma pergunta aqui, acho que não ficou bem respondida, lá para o pessoal da Cássia, lá de Campinas, o Francisco. Fala da contaminação da sonda lambda por excesso de combustível. Sim. É necessária a troca ou se ela descontamina sozinha na estrada, né? Então, Rogério, vai depender muito. Só se rezar um pouco, né, Rogério? Vai depender muito do grau de contaminação. Vamos supor que a contaminação está muito alta, muito alta. Uma vela que ficou, o cara saiu, rodou 200 quilômetros com a vela falhando. E aí, um exemplo. E aí contaminou, ela ficou absolutamente contaminada. Se esse veículo for resolvido o problema e ele andar durante um período muito grande, com alta temperatura, isso na ponta da sonda, ou seja, um alto giro, pode acontecer dessa contaminação sair facilmente. Pode acontecer, mas não é uma regra. O que mais preocupa não é a contaminação nesse caso, é aquela contaminação externa. Por isso que a gente pede, quando for percebeu que tinha uma vela com problema, tira a sonda e limpa pelo menos ela externamente com pano seco. Não precisa inventar nada. Como eu já vi outro dia, tem um pessoal que limpa com vinagre, outro põe no limão. Não precisa inventar nada de especial, apenas um pano seco para tirar aquela sujeira externa, para que ela não vá para dentro da cerâmica. Ela dentro já tem bastante já de contaminação. Reinstala e põe para andar. Até aqui em São Paulo a gente normalmente não recomenda andar com o veículo. A gente recomenda deixar o veículo parado, funcionando 15 minutos por volta de 2.000 RPM, para que os gases queimando corretamente consigam retirar aquele carbono, que na verdade é um combustível não queimado ou mal queimado, saia do sensor. Você vai ter uma grande chance de êxito fazendo isso. Outra pergunta aqui, nosso amigo Mecânica Faedo, de Magalhães, na Bahia. Nos veículos flex, na falta do sinal da sonda, qual o que o sistema adota, né? Talvez aqui não deu para entender, mas qual é o valor de referência? O valor de referência que ela adota, né? Toda vez que o sistema não sente o sensor lambda, ele acende a lâmpada de código de falhas dizendo, eu estou com problemas, resolva, e ele assume um valor que eles consideram um valor intermediário, 450 milivolts internamente. Isso se ele não sentir, tá? Não sentir o valor do sensor lambda. O que acontece é que nem sempre a resposta, isso no pedal do acelerador, é a ideal com 450 milivolts. Pode ser que o veículo, por exemplo, numa subida, ele perca a potência, tá? Ou fique mais gaste mais combustível.
Por isso que o ideal é fazer a substituição toda vez